Estamos então no Centro Histórico de Bucara, que é situada na Rota da Sede. Vamos na estrada entre Samarcanda e Bucara. Está um calor tórrido. Agora está aqui a marcar 43, mas já marcou 44 graus. E o que vale é que estamos em viagem com ar-condicionado. A estrada não está má. A estrada não é má toda. Se pode passar dos 80 a 90. Mas ainda bem que é assim a estrada, que pelo menos assim não temos tendência a ir mais rápido. Agora sim, estamos na ideia que eu tinha da paisagem que iríamos atravessar ao percorrer o Uzbequistão. Está ali um lago. Estas zonas áridas, está ali assim um lago Parece bastante radioativo. muito azul. Não sei se consegue ver alguma coisa. 45 graus no mostrador. Do lado direito acompanha-nos a linha de comboio. Seria uma das opções, das poucas opções, para nos movimentarmos, ou de comboio ou o aluguer de carro, que, como já referimos, é muito raro acontecer no Uzbequistão. Estamos a entrar em Bucara, mais uma das cidades da Rota da Sede, Património da Humanidade. Lista da Unesco. Estão 45 a 46 graus. Acabámos de pôr o carro num dos parques. Temos aqui um lagozinho. E agora vamos procurar o hotel. Mais uma sombrinha para parar. Toda esta cidade só estamos aqui assim há minutos, nem tanto, e já começa a ser muito gira. Uma das razões principais porque a cidade é património da humanidade é porque manteve ao longo dos tempos as suas características de arquitetura islâmica. E o seu traçado veio dar origem a muitas cidades da Ásia meridional e do mundo árabe. Estou a adorar. Os primeiros impactos são sempre muito importantes. Tão giro. Aqui já me cativam muito mais as coisas. Uau, tão giro para ali para dentro. Ora, então este é o nosso hotel, Hotel Malika. Vamos fazer o check-in. Vamos então entrar no nosso quarto, no Malika Hotel. Aqui temos o nosso salão de baile. É enorme o quarto. É uma casa antiga, recuperada, está muito giro. Mas não estou a ver ar-condicionado. Está ali. É que isto é fundamental. Estamos nas ruas de Bucara. Está uma temperatura extrema. A cidade está adormecida, mas eu acho que vai ficar adormecida ainda durante muito tempo. Estamos então no Centro Histórico de Bucara, que é situada na Rota da Sede. O Centro Histórico de Bucara, situado na Rota da Seda, tem mais de 2000 anos. É um dos melhores exemplos de cidades islâmicas bem preservadas da Ásia Central, dos séculos X a XVII.
com um tecido urbano que se manteve praticamente intacto. Bukhara foi, durante muito tempo, um importante centro económico e cultural da Ásia Central. A antiga cidade persa serviu como um importante centro da cultura islâmica durante muitos séculos e tornou-se um importante centro cultural do califado do século VIII. Com exceção de alguns vestígios importantes anteriores às invasões mongóis de Gengis Khan em 1220 e Temur em 1370, a cidade velha testemunha o urbanismo e a arquitetura do período Shaibani, do domínio uzbek, a partir do início do século XVI. A cidadela, reconstruída no século XVI, marcou o centro cívico da cidade desde os seus primórdios até ao presente. Monumentos importantes sobreviveram desde os primeiros tempos. Inclui-se o famoso túmulo de Ismail Samanai, impressionante pela sua elegância sóbria e o melhor exemplo sobrevivente da arquitetura do século X, em todo o mundo muçulmano. A verdadeira importância de Bukhara não reside nos seus edifícios individuais, mas sim na sua paisagem urbana geral, demonstrando o elevado e consistente nível de planeamento urbano e arquitetura que começou com a dinastia Shaibanite. O Centro Histórico de Bukhara foi incluído na lista do Património Mundial da Unesco. Foram seguidos diversos critérios. Primeiro critério, o exemplo de Bukhara em termos de traçado urbano e edifícios teve uma influência profunda na evolução e no planeamento das cidades numa vasta região da Ásia Central. Outro critério é que Bukhara é o exemplo mais completo e intocado de uma cidade medieval da Ásia Central que preservou o seu tecido urbano até os dias de hoje. Outro critério, entre os séculos IX e XVI, Bukhara foi o maior centro de teologia muçulmana, particularmente sobre o sufismo no Oriente Próximo, com mais de 200 mesquitas e mais de 100 madraças. Isto é uma antiga madraça. As madraças eram escolas. Agora já não funciona como escolas, mas sim como lojas, restaurantes e afins. Este é o bordado daqui. Chama-se sufismo. Vamos então a outra madraça. Mais uma outra escola que existia. E diz aqui que é um monumento arquitetural 1568-1579. A Kukeldash Madrasa foi um edifício único em sua época em termos de arquitetura. Praticamente todas as madraças tinham então um desenho semelhante a um retângulo sólido, com um grande portal decorado e um pátio. A Kukeldash Madrasa não tem paredes sólidas. Em vez disso, são paredes com nichos e varandas com ornamentos em estuque. Existem 160 celas, que se chamam Ujra, na madraça, e ocupam ambos os andares ao longo do perímetro do espaçoso pátio. A Kukeldash Madrasa foi construída pelos melhores mestres artesãos da sua época. As abóbadas decorativas apresentam arcos de estuque em inúmeras combinações. O mosaico do portão frontal foi feito sem cola nem pregos. A entrada principal é revestida de mosaicos com belos padrões decorativos geométricos. Esta madraça mudou várias vezes o seu propósito ao longo da sua história. Além de seu objetivo principal de escola islâmica, foi usada para diversas necessidades diferentes. No século XVIII foi utilizada como caravansarai. Um caravansarai é uma pousada. A madraça ainda permanece em boas condições, apesar do facto de uma vez o portal ter sido fortemente danificado por um terremoto. Foi consertado apenas com suportes de ferro. Durante o reinado de Beklerbeg, o segundo andar, que tinha cúpulas azuis, foi desmontado para fazer tijolos. Graças aos esforços dos entusiastas mestres restauradores que tomaram esta iniciativa de reconstrução, a madraça recuperou a sua aparência original.
Aqui assim este. E de ser assim completamente cheio ser. de azulejos. Quer dizer, retiraram para manter a aparência original, mas os azulejos eram muito lindos. Também fazia parte da história terem posto os azulejos, não? Pois, deixava uma parte. Enfrentando o extremo calor, lá vamos nós, mais um bocadinho, já parámos num cafezinho, agora vamos aqui a mais uma das portas da cidade, tudo transformado em loja, pois claro, mas também é o que dá alegria a estas paredes e a estes edifícios que são belíssimos. Срок бітер накында бар. Серия? Fiyat nesin bakar edin. As entradas da cidade, ali. E aí parece agora a Rua das Montras. $55, low pizza. Ah, para A pizza. sim, muito giro. How much is a piece like this? Big 85, small 65,000 soon. Ok, thank you. Não é caro. 85, 65. As pequenas. Material. Ah, material. Noche. Where from? Portugal. Ah, Portugal. Not. Muito giro. Aquilo. Se não tiver coberto. Vou. Olha o fato de pijama. Não é o Sheraton, mas é o Sheraton. Este é o antigo Amã. Uma de frente para a outra. Uma de frente para a outra. Uma das grandes monumentos arquiteturais de Bucara é a Madraça de Hulubek. Foi construída por ordem de Hulubek, não só em Bucara, mas também a cidade como Samarcanda e Gidjuvan. Foi construída em 1417 pelo mestre Ismail, filho de Tahir, from Isfahan. Tem uma inscrição que diz: a aspiração do conhecimento é o dever de cada muçulmano, homem e mulher. Esta madraça foi o centro social, científico, mas nas aulas havia palestras sobre teologia, astronomia, filosofia e matemática.
A exibição inclui exemplos de caligrafia, livros reescritos pelos escribas de Bucara. Portanto, as madraças são transformadas em lojas que têm várias. Aqui tem aqui, ó. Tem várias artesanias aqui ao longo de todas as lojinhas. Portugal. Thank you. Vendem as coisinhas deles, tentam, claro, vender tudo, mas não são muito insistentes. Vai? Yes. E para esta, para se conseguir ver aquela. Estamos numa praça em Bucara, onde estamos num complexo que se chama Pohi Kalan. É um conjunto histórico islâmico e é um dos ícones turísticos deste país. Faz parte do Património Mundial da Unesco e está no centro de Bucara. O seu edifício principal é a Mesquita de Kailan, conhecida especialmente pelo seu grande minarete, chamado Minara Kailan, que é a construção mais antiga do conjunto. Está na origem do nome original, Pahi Kalan, que em persa significa ao pé do grande. Além dessa mesquita e do minarete, o complexo inclui ainda as madraças Miri Árabe e do Emir Halim Khan. O complexo está disposto em volta de uma grande praça aberta, em que num dos lados se ergue a mesquita, no outro, em frente a ela, a madraça, noutro dos lados fica uma biblioteca que tem uma cúpula. Num dos cantos da praça, do lado da biblioteca, ergue-se o grande minarete, com 46 metros de altura, visível de toda a cidade, e este é vários séculos mais antigo do que o resto do complexo. O minarete de Kailan é tão impressionante que conta a lenda que Gengis Khan, ao entrar na praça principal, se impressionou tanto com a sua beleza que ordenou que a torre fosse poupada, quando tudo ao seu redor foi destruído pelos seus homens. Em momentos diferentes da história, o minarete teve diferentes funções. O principal era religioso, chamar os fiéis muçulmanos à oração. Houve um período da história em que o minarete foi utilizado como ferramenta de execução para os condenados e por isso era a chamada Torre da Morte. Também serviu como torre de observação e vigilância a longas distâncias e às vezes até servia de farol para os andarilhos que se perdiam no deserto. Não no mar, mas no deserto. O minarete está incluído na lista representativa do Património da Unesco e faz parte do conjunto arquitetónico de Pohi Kalan. Segundo algumas fontes históricas, antes da construção do minarete de Kailan, no seu lugar existia outro minarete, um menor que posteriormente caiu, e no seu lugar decidiu-se construir o atual. O minarete foi construído em 1127, no século XII, quando Bucara fazia parte do estado de Karakhanid. O iniciador da construção foi o governante da dinastia de Karakhanid, Arslan Khan Muhammad. O arquiteto foi o mestre Baco, que mais tarde foi enterrado 45 metros do minarete. No testamento, o arquiteto dizia que se o minarete caísse, caía-lhe na cabeça. E assim era o castigo de o ter construído mal. Mas, no entanto, o minarete continua de pé. O minarete desempenhava várias funções.
Era simultaneamente uma torre de observação, tinha também uma função religiosa, em particular era utilizada para chamar os muçulmanos para a oração e iam rezar na mesquita Qalian, que se situa junto ao minarete. Também era usado para chamar a população da área mais próxima para ler decretos de governantes e outras ocasiões. Esta é a rua em Bukhara de noite, que estão 40 graus. E estamos no restaurante Anor. Anor quer dizer romã. Estamos à espera da comida, já encomendámos um kebab de cordeiro, mais ou menos. Estou com fome. Não como E temos uma massa também típica daqui que se chama langman. E esta é a decoração, sim, do restaurante. Estamos em época baixa e pela simples razão que está super calor. Muito engraçado o restaurante, os candeeiros são de tecido. Este é um padrão típico daqui. Vêem-se muitos lenços com este padrão. Tenho aqui assim. Ora, então temos aqui assim o tal borregozinho kebab. E temos aqui a massa. Falta o pãozinho. Hoje acho que não vamos ficar muito cheios. Não. A batata está com um bom aspecto. Tá bom. Boa. Filmando as ruas de Bukhara à noite. Acabadinhos de jantar. Vamos ver. A cidade ganhou vida agora à noite. Durante o dia devem ter estado recolhidos, como é óbvio, como toda a gente normal, com juízo. Continuando nas ruas de Bukhara. É a animação aí.
ver. Então isto é um gelado, que é feito na altura, enrolam na chapa, Com suminho natural. consumo natural, e nós escolhemos de lima e Depois limão. meteu o de limão. Fresquinho.